Lady Louise Mountbatten Windsor. Herdu. Recentemente, uma casa de campo privada, muito cobiçada na propriedade de Balmoral, na Escócia. Este legado surpreendente da falecida Rainha Elizabeth II passou despercebido por vários membros da família real. A propriedade tranquila está situada no coração da área mais reservada deste santuário das Terras Altas. Representa uma profunda demonstração de confiança pessoal de uma avó para sua neta mais nova. A herança inesperada discretamente direcionou a atenção do público para esta jovem mulher notavelmente centrada. Para entender por que Louise ocupa esse lugar especial, precisamos examinar seu início de vida delicado. Ela nasceu prematuramente em 8 de novembro de 2003, no Hospital Frimley Park, em Surrey. Sua mãe Sophie foi levada às pressas para o hospital de ambulância após um grave descolamento da placenta. Os médicos realizaram uma cesariana de emergência para salvar tanto a mãe quanto o bebê. Seu pai, o príncipe Edward, estava a milhares de quilômetros de distância, em uma viagem oficial às Ilhas Maurício. Louise passou seus primeiros dias difíceis, em uma unidade neonatal especializada em Londres, lutando por sua sobrevivência. Esse início de vida dramático influenciou profundamente a forma como seus avós viam sua personalidade em formação. O príncipe Edward e Sophie optaram por criar seus filhos completamente longe dos holofotes da realeza. Em seu casamento, a rainha anunciou que seus filhos seriam tratados como filhos de um conde. Assim, ela era conhecida simplesmente como Lady Louise Windsor, e não como princesa. Os pais dela queriam que ela tivesse uma infância normal, longe dos holofotes constantes da mídia. Um detalhe revelador sobre sua educação simples veio à tona durante uma entrevista para a televisão do palácio em 2016. Sophie revelou que Louise inicialmente não sabia que sua avó era a rainha da Inglaterra. Ela chegava da escola confusa porque seus colegas não paravam de mencionar a coroa da avó. Para Louise, a rainha Elizabeth era simplesmente uma avó carinhosa que morava em um grande castelo. Essa inocência natural foi cuidadosamente preservada por seus pais durante seus anos escolares em Windsor. Ela frequentou a St. George's School, no castelo de Windsor, antes de se transferir para a St. Mary's School em Ascot. Estudou inglês, história política e teatro para seus exames de nível avançado. No verão de 2022, optou por trabalhar em um centro de jardinagem local. Recebeu o salário mínimo junto com outros adolescentes, enquanto se preparava para ingressar na universidade. Recentemente, ela foi vista sentada no chão de um trem lotado na Escócia. Trabalhava silenciosamente em seu laptop, pois não havia assentos disponíveis para passageiros na composição. Uma fonte próxima à família real a descreveu posteriormente como a integrante mais simples da família. Essa natureza despretensiosa foi justamente o que a aproximou da rainha Elizabeth, mais do que outros primos. A falecida rainha apreciava sua personalidade tranquila e prestativa durante as férias em família que compartilhavam. Historicamente, a família real evita escolher oficialmente um favorito entre os netos mais jovens. No entanto, muitos funcionários do palácio acreditavam que Louise era considerada a neta predileta da rainha. Ela se destacava por adorar passar os verões explorando a propriedade acidentada de Balmoral. Ao contrário de outros primos que chegavam com grandes comitivas, Louise chegava com botas de caminhada e cadernos de desenho. Ela passava os dias caminhando pelas colinas e pintando as paisagens das terras altas que tanto amava. Ela conquistou rapidamente o coração da falecida rainha ao cuidar das crianças menores durante as visitas familiares. Louise incentivava pacientemente a princesa Charlotte a desenhar a fauna e flora locais da Escócia. Essa conexão genuína não era de forma alguma uma atuação calculada para a equipe de relações públicas. A rainha, cercada por pessoas em busca de favores, reconheceu imediatamente as intenções puras de sua neta. Há relatos de que as duas passaram longos períodos juntas durante os 3 últimos verões da rainha. Elas examinaram documentos históricos privados e compartilharam momentos tranquilos nas terras altas isoladas. Foi durante esses momentos íntimos que Elizabeth decidiu o que Louise herdaria. Essa não foi a primeira grande herança que ela recebeu de um membro proeminente de sua família. Quando o príncipe Philip faleceu em 2021, ele lhe deixou seus bens mais preciosos. O Duque de Edimburgo havia lhe transmitido sua paixão de toda a vida por conduzir carruagens. Ele ajudou a popularizar as competições de condução de carruagens na Grã-Bretanha no início da década de 1970.
Louise começou a praticar o esporte ainda jovem, formando um forte laço com ele. Philip deixou para ela seus 2 amados pôneis, Fell Balmoral, Neves e Not Law Storm. Ele também legou sua carruagem verde escura, que foi destaque em seu cortejo fúnebre. Louise não se limitou a guardar a carruagem histórica em um depósito do palácio. Ela deu continuidade ao legado do pai na condução de carruagens, competindo em diversos eventos importantes. No Royal Windsor Horse Show, em 2022, liderou o desfile do centenário dos pôneis Fell. Conduziu a carruagem do avô, o que, segundo relatos, emocionou sua avó até às lágrimas. Esse momento público emocionante foi uma das últimas grandes conexões que compartilharam. Sua mãe Sophie falou com orgulho sobre o talento natural da filha para o esporte. Sua treinadora Sarah Howe elogiou a dedicação absoluta de Louise durante os treinos. Ela observou que Louise queria ser tratada como qualquer outra competidora. Louise se inscrevia nas competições usando o sobrenome Mountbatten Windsor para evitar usar seu título. Essa combinação de habilidade e humildade lhe rendeu o profundo respeito da geração mais velha. Essa reputação se tornou crucial quando surgiram discussões sobre a herança da propriedade na família. Agora precisamos examinar uma figura-chave nesta história de herança, Lord Ivar Mountbatten. Lord Ivar é um aristocrata britânico e primo em segundo grau do rei Carlos III. Ele também é padrinho da jovem Lady Louise Windsor. Seu papel como padrinho representa uma profunda amizade entre as duas famílias. A ex-esposa de Lord Ivar Penny Mountbatten também é madrinha da jovem. Em contrapartida, o príncipe Edward é padrinho da filha de Ivar Ella, em Devon. Sophie é madrinha de sua outra filha, Alexandra, demonstrando a forte ligação entre eles. Em 2018, Lord Ivar fez história com o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo na família. Ele se casou com James Coyle em sua propriedade particular, Bridwell Park, localizada em Devon. Sua ex-esposa Penny o acompanhou até o altar a pedido das filhas. Em uma entrevista recente, Lord Ivar compartilhou detalhes sobre o relacionamento pessoal próximo entre Edward e Sophie. Ele descreveu Edward e Sophie como bons amigos que o visitam frequentemente em Devon. Ele observou que Sophie se hospeda em sua casa particular sempre que está na região. Sobre sua afilhada, Louise, ele mencionou que eles trocam mensagens de texto com bastante frequência. Ele reconheceu que os jovens têm uma vida acadêmica muito agitada na universidade. O papel de Lord Ivar é importante devido à sua experiência com a herança de propriedades históricas. Ele herdou Moyns Park em 1992 e posteriormente mudou-se para a propriedade de Bridwell. Vendeu Bridwell Park em 2024 após enfrentar diversos desafios administrativos e financeiros. Ele compreende o peso emocional e as questões financeiras envolvidas na preservação de legados familiares. Ele está bem qualificado para orientar e apoiar sua afilhada em sua própria jornada. Agora devemos nos concentrar na própria propriedade de Balmoral, conhecida como Ninho do Rouxinol. A Rainha Elizabeth II decidiu que Louise herdaria esta casa de campo na propriedade privada. Essa decisão é extremamente significativa devido ao status único de Balmoral dentro da coroa. Balmoral e Sandringham são de propriedade privada do monarca, não pertencentes ao patrimônio público da coroa. Isso significava que a rainha podia doar a propriedade como bem entendesse. Tudo o resto, como o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, pertence inteiramente à nação britânica. Mas Balmoral era dela seu refúgio particular, seu santuário definitivo, longe do público. Ela passava todos os verões caminhando pelas colinas e fazendo piqueniques à beira dos rios. Faleceu no Castelo de Balmoral em setembro de 2022 cercada pela família. Sua decisão de deixar a casa para Louise demonstrava sua profunda gratidão. Ela escolheu sua neta mais reservada em detrimento de membros mais antigos e atuantes da família. Embora os detalhes permaneçam incertos devido ao sigilo dos testamentos reais, o panorama é claro. A imensa propriedade de Balmoral inclui diversas casas de hóspedes menores e pavilhões de caça. Craigowne Lodge era usado pela falecida rainha como seu refúgio particular nas terras altas. Birkhall serve como residência escocesa do rei Charles e da rainha Camila atualmente. Entre essas propriedades, o chalé que representa seu refúgio
é conhecido como Ninho do Rouxinol. O papel do príncipe William nessa história de herança acrescenta outra camada importante de contexto. Ele já havia recebido o chalé Tamnagar da rainha-mãe em 2002. Isso estabeleceu um precedente claro de transferência direta das propriedades de Balmoral para os netos. William teria apoiado a herança de Louise, reconhecendo a importância de honrar os desejos de sua avó. A ideia de que esta propriedade nas Terras Altas sirva como um futuro presente de casamento é interessante. Na tradição da realeza, presentes imobiliários frequentemente marcam eventos importantes da vida, como casamentos. A rainha Elizabeth deu Birkhall a William e Catherine como presente de casamento em 2011. Da mesma forma, Gatcombe Park foi originalmente comprado para a princesa Anne como presente de casamento. A herança de Louise é vista como uma base sólida para sua futura vida familiar. Embora ela não seja casada atualmente, o presente traz consigo expectativas e esperanças. Há relatos que a ligam a Felix de Silva Clamp, também estudante de St. Andrews. Lord Ivar Mountbatten supostamente aconselha sua afilhada sobre a administração de propriedades históricas, usando sua experiência. Ele sabe que herdar uma propriedade significa assumir a responsabilidade pela história da família. A dinâmica familiar em torno dessa herança é extremamente complexa nos bastidores. Na Grã-Bretanha, os testamentos reais são mantidos em sigilo por pelo menos 90 anos, visando a privacidade. Consequentemente, os detalhes completos do patrimônio de sua avó permanecerão privados. No entanto, informações de fontes próximas ao palácio sugerem que Louise recebeu um tratamento bastante singular e especial. A amada casa de campo não foi para os filhos da rainha Charles ou Anne. Foi diretamente para a neta, que discretamente se sentava no chão do trem. Ela trabalhava em centros de jardinagem enquanto os adultos discutiam sobre as aparições na varanda do palácio. Como será o futuro de Lady Louise Windsor na família? Aos 22 anos, ela está no último ano de seus estudos de literatura inglesa. Ela frequenta a Universidade de St. Andrews, onde William conheceu Catherine Middleton. Em 2024, ela ingressou no Corpo de Treinamento de Oficiais Universitários na Escócia. Fotos dela IM, uniforme militar, com um capacete com a inscrição Windsor, surgiram recentemente. Seu envolvimento militar é sério e condiz com a tradicional paixão de seus avós pelo serviço público. Um comentarista da realeza observou que ela compartilha os interesses e o temperamento tranquilo de Elizabeth. Atualmente há apenas 4 membros da família real em atividade com menos de 70 anos. Observadores têm discutido a alta probabilidade de Louise assumir funções reais. A herança da casa de campo em Balmoral lhe confere uma posição de grande segurança dentro da família. Ela possui um refúgio particular, além dos pôneis de tração de seu falecido avô. Seu padrinho Lord Ivar a conecta diretamente ao legado histórico dos Mountbatten. O príncipe William a apoia como um valioso trunfo para a monarquia moderna. Seu treinador de carruagens a descreveu como alguém que não se aproveita do status. Ela se esforça muito e quer aprimorar suas habilidades em condução de carruagens. Seu padrinho a visita regularmente para manter a estreita ligação pessoal e espiritual entre eles. Sua mãe Sophie queria que seus filhos tivessem liberdade de escolha. Tudo isso conta uma história importante sobre a profunda confiança que a falecida rainha depositava nela. A rainha Elizabeth viu algo único nessa menina reservada que outros não perceberam. Ela não deixou a propriedade para alguém que buscasse status real imediato. Deixou-a para alguém que apreciaria sua paz e beleza naturais. Louise não herdou apenas uma casa. Herdou uma profunda responsabilidade. Os primeiros indícios sugerem que ela honrará essa responsabilidade exatamente como Elizabeth esperava. Seu estilo de vida modesto continua a conquistar o respeito do público britânico. A história de sua herança prova que o dever silencioso acaba sendo notado e recompensado. Ela representa o segredo mais bem guardado da família real britânica moderna. Seu foco nos estudos em St. Andrews continua sendo sua principal preocupação. Mesmo assim, ela passa as férias caminhando pelas colinas tranquilas de Balmoral. O chalé permanece um símbolo do amor e da confiança inabaláveis de sua avó. A transição de poder dentro do palácio certamente continuará a evoluir. A família sobreviveu por 1000 anos adaptando-se às exigências modernas.
William e Catherine garantiram o futuro público da monarquia por meio de sua liderança honesta. Eles provaram que a confiança pública e a conexão emocional são os verdadeiros alicerces. A moderna Casa de Windsor está plenamente preparada para levar a coroa adiante. A princesa Anne observava esses desenvolvimentos modernos com uma mistura de respeito e cautela. Ela havia dedicado toda a sua vida profissional a proteger os valores tradicionais de sua mãe. Compreendia que uma transição dessa magnitude exigia uma gestão administrativa cuidadosa e meticulosa. Discretamente oferecia seus conselhos a William e Catherine durante jantares familiares privados. Sua imensa sabedoria era muito valorizada pelo jovem casal enquanto planejavam o futuro. Anna reconheceu que a princesa Charlotte possuía a mesma ética de trabalho disciplinada que a definia. Ela viu uma jovem totalmente preparada para servir sem reclamar. Essa dedicação era exatamente o que a coroa precisava para sobreviver no século XXI. O apoio discreto de Anna deu à família de William uma poderosa aliada dentro da hierarquia estabelecida da corte. O equilíbrio de poder estava lenta, mas permanentemente se deslocando para a geração mais jovem. Entretanto, os registros de segurança privada da Clarence House mostravam um aumento na coordenação com Kensington. Oficiais de segurança sênior relataram que o público preferia o esquema de segurança da família mais jovem. Seu estilo moderno e acessível havia redefinido completamente a forma como o público interagia com os membros da realeza em atividade. Charles observava essa mudança de seu escritório particular com o coração pesado e pensativo. Ele sabia que seu primeiro ano no trono estava sendo completamente ofuscado. Contudo, ele optou por priorizar a sobrevivência da coroa em detrimento do seu próprio orgulho. Recusou-se a permitir que os conselheiros jurídicos de Camila contestassem os planos modernos de agenda de William. Compreendeu que o profundo afeto do público por Catarina era o maior trunfo da monarquia naquele momento. Qualquer conflito público apenas prejudicaria a frágil estabilidade que haviam trabalhado para reconstruir. Assim, o rei apoiou discretamente a transição gradual de funções nos bastidores. A mídia londrina já preparava extensas análises sobre a mudança. Comentaristas experientes da realeza escreveram artigos detalhados sobre a liderança emergente da princesa Charlotte. Observaram que ela era a primeira princesa a se beneficiar das leis de sucessão igualitária. Essa mudança legal significava que ela não seria relegada a um segundo plano em relação ao seu irmão mais novo, Louis. Seu futuro no núcleo funcional da família estava completamente assegurado. A reação do público ao anúncio dos Jardins de Kensington foi extremamente positiva e calorosa. Milhares de cidadãos deixaram mensagens de apoio nos canais oficiais de comunicação digital da família. Eles apreciaram a visão honesta e progressista apresentada pelo futuro rei da Inglaterra. A coroa estava sendo modernizada com sucesso sem perder sua dignidade tradicional no processo. A ousada aposta de William havia dado certo, garantindo seu lugar na história. O equilíbrio de poder dentro do palácio certamente continuará a evoluir. A família sobreviveu por 1000 anos, adaptando-se às exigências modernas. William e Catherine garantiram o futuro público da monarquia por meio de sua liderança honesta. Eles provaram que a confiança pública e a conexão emocional são os verdadeiros alicerces. A moderna Casa de Windsor está plenamente preparada para levar a coroa adiante.